Eu sou Marina Costa e o meu compartilhar de hoje será em Gênesis 25, 26 e 27. No capítulo anterior, no capítulo de ontem, vimos o casamento de Isaac e de Rebeca. E no capítulo de hoje, o capítulo 25, veremos que a vida seguiu após a morte de Sara. Abraão constituiu uma nova família, casou-se com uma outra mulher chamada Quetura, versículo 1. E gerou mais 6 filhos. Contudo, toda a sua herança foi dada a Isaque como uma honra especial por ele ser filho da promessa. Versículo 5. Também veremos a morte de Abraão aos 175 anos de idade. E a Bíblia relata que até a sua velhice, as promessas do Senhor sobre sua vida foi realizada. Ele morreu em boa velhice, e que as bênçãos sacerdotais passaria a ser do seu filho Isaque. Versículo 11. Dos versículos 12 até o versículo 18, vimos que Ismael tornou-se uma grande nação conforme Deus havia prometido. Ele morreu com 137 anos e deixou 12 filhos que foram chefes de clãs. E até hoje, eles vivem em hostilidade com os judeus, com o povo de Deus. Eles são, os islamitas. Em seguida, veremos o nascimento dos filhos de Isaque e de Rebeca. Porém, nesse capítulo é relatado que Rebeca, assim como Sara, também era estéril. E que Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher. E o Senhor respondeu à sua oração. Eu paro aqui e faço uma pergunta. A mim, e a você. Você acha que Isaque orou e em seguida o Senhor respondeu a sua oração e Rebeca engravidou? Não. Mais uma vez aqui vem o tempo de espera, de fé e de convicção que Deus Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai, cumpriria a sua promessa. Porque ele havia feito, a promessa a Abraão, o pai de muitas nações. Se Rebeca não podia ter filho, como que iria, isso iria ser concretizado? Ele esperou, aguardou e não tomou para si outra mulher como fez o seu pai. Ele creu. Mas sabe quantos anos ele esperou? 20 anos. Ele casou com Rebeca aos 40 anos e teve os filhos com 60 anos. E o seu milagre está demorando? Enquanto faço esse devocional, eu falo ao meu coração: aquiete-se. O Senhor está no controle de tudo. Ele é o dono do tempo e sabe o momento exato para receber o que esperamos. E assim então nasceram os gêmeos que Rebeca estava esperando. O primeiro era ruivo e se chamava Esaú. O segundo veio com a mãozinha agarrada no pé de Esaú e se chamava Jacó. E assim eles cresceram. Esaú, sendo caçador habilidoso, tinha a preferência de seu pai. Jacó vivia nas tendas, com certeza, como diz aqui que ele vivia na tenda, com certeza ele estava próximo à mãe. Tinha então a preferência de Rebeca. Veremos também Esaú desprezando o seu direito de primogenitura. Ele era o primeiro e, sendo o primeiro naquela época, as bênçãos sacerdotais era para ele. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 16, vemos claramente esse registro do que Esaú fez. Diz assim: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por um único prato de lentilha vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. E no capítulo 26, vemos que devido à fome, Isaque teve que ir para Gerar. Vemos aqui que o Senhor aparece a ele, dando uma ordem para não descer ao Egito. Ele fica então vivendo em Gerar, com a promessa de permanecer ali naquela terra que Deus estaria com ele e o abençoaria. E aqui ele comete o mesmo erro de seu pai Abrão. Aqui ele mente, dizendo que Rebeca, por ser muito bonita, com medo de ser morto para ficarem com ela, ele diz que ela é sua irmã. Porém, sua mentira é descoberta. Ele faz então um acordo com o rei e permaneceu em Gerar, e naquelas terras, naquele ano, ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Ele enriqueceu e as suas riquezas continuou a aumentar e se tornou riquíssimo. Eu vejo no texto que Isaque,
Ele semeou no tempo da sequidão e colheu 100 vezes mais. A terra estava seca, os céus estavam fechados, não chovia. Mas Isaque mesmo assim semeou, esperando uma colheita. Ele não semeou de acordo com as condições que enfrentava, de acordo com as promessas de Deus, que se ele ficasse, o Senhor o abençoaria, e assim aconteceu. Logo mais veremos os poços que Abraão havia cavado. Eles taparam então aqui todos. E o que aprendo com esse versículo é que sejamos destapadores de poços, que os nossos poços estejam livres de entulhos, de sujeiras, para que deles possam fluir águas em abundância. Isaque aqui não desistiu, foi lá e reabriu os poços, então sem desistir, Quais são os poços que estão entulhados em sua vida? Seja encorajado por esta palavra e vai lá cavar, tirar toda a sujeira que impeça de ter uma vida em paz. Seja cavadores de poços da paz, da alegria, da fé, da esperança. Não sei que circunstâncias de sua vida seus poços foram tapados. Se foi mágoa, tristeza, dor, uma dor profunda, uma adversidade terrível, existe um Deus capaz de te ajudar a reabri-lo e fazer sair daí um manancial de água potável e saudável. Sendo assim, o Senhor apareceu novamente a Isaque e disse: Não temas, eu sou com você. Eu o abençoarei e o multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Olha o legado que esse homem deixou. E assim Isaque construiu um altar e o adorou. O capítulo encerra falando que Esaú tomou para si 2 mulheres, fora de seu clã, suas mulheres, e essas mulheres então muito entristecia e amargurava o coração de Isaque e de Rebeca. E o capítulo 27 é um capítulo forte, pois veremos mais uma vez os escolhidos de Deus dando uma ajuda para o Senhor. Aqui Isaque já está em uma idade avançada e não enxergava mais, e ele, vendo que a morte se aproximava, chamou seu filho Esaú para que o abençoasse antes de sua morte. Porém Sara, eu creio que escondida, ela estava atrás da porta, ouvindo, e arquiteta um plano com seu filho Jacó, para receber as bênçãos no lugar de Esaú. Mais uma vez vemos o quanto a Bíblia é verdadeira, porque se ela não fosse, você acha mesmo que ela não forjaria essas histórias e só colocaria o que eles fizeram de bom? Sou apaixonada pela palavra, porque vejo quanto eles erram, e o Senhor teve misericórdia de cada um deles quando se arrependia. Porém também vemos as consequências de todos os erros que eles cometiam, porque o nosso Deus é um Deus da justiça. Deus é o juiz de toda a terra. Só Ele é justo e só Ele pode julgar corretamente as nossas causas. Então, nesse capítulo, veremos que Jacó prepara uma refeição ao seu pai e, com a ideia de sua mãe, colocou roupas de seu irmão, e como Esaú era peludo e Jacó não era, com as peles então do cordeiro, do cabrito que eles preparou a refeição ao seu pai, ele se cobriu. Ele cobriu então o pescoço de Jacó e assim conseguiu enganar Isaque, recebendo a bênção sacerdotal no lugar do seu irmão. Aqui veremos que a profecia que Deus havia dado a Rebeca, quando ela estava grávida deles, que está lá no capítulo 25, versículo 23, Deus diz assim a ela: 2 nações estão em seu ventre. Já desde suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Rebeca havia consultado o Senhor nessa época, porque ela não sabia o que estava acontecendo dentro dela. Os meninos se empurravam dentro da barriga, e naquela época não existia ultrassom. Ela não sabia que era gêmeos, então imagina os sentimentos dela. Vemos aqui que Rebeca tinha uma palavra profética, vinda diretamente do nosso Deus para ela, e para os seus filhos, para isso ela não precisava, ela teria que estar esperando no Senhor para que tudo isso se acontecesse.
Se ela tinha uma promessa, haveria um cumprimento. Mais uma vez nós vemos a ajuda humana que irá trazer sérias consequências. Uma delas se inicia nesse mesmo capítulo. Esaú fica com ódio do irmão, prometendo matá-lo assim que o pai morresse. Sua mãe ficou sabendo e imediatamente planejou a fuga de Jacó para a casa de seu irmão Labão. E que nos próximos capítulos veremos que a partir daí Jacó terá de verdade o verdadeiro encontro com Deus. E ele será tratado e terá como consequência uma delas. E uma delas será: nunca mais voltará a ver a sua mãe. Ele não vai poder enterrar a sua mãe. Seu irmão Esaú, tomado por ódio e rancor, faz tudo para desagradar os seus pais, casando com mulheres que seus pais não aprovavam.